Gutierrez, Inês, tudo bom, Inêsinha? Isabela, Larissa, Maria Tereza, Melissa, Pâmela, Paulinha, Pedro, Rosângela, Vitor, saudações tricolores, né? Momento difícil, mas vai dar certo, né? Já esperava por isso. Vitórias e Yud. Vai dar certo, Vitor. Vamos ter fé que as coisas vão caminhar. Meus queridos, hoje nós vamos começar uma sequência onde em cada aula a gente vai ver um recurso, ou às vezes mais de um, em espécie. Na aula de hoje, a gente vai falar aí de recurso sem distrito e agravo de execução. Quinta-feira a gente vai falar de apelação. Semana que vem a gente vai falar de recurso especial, extraordinário e por aí vai. Ou seja, cada aula a gente vai estar conversando sobre um recurso de espécie. Essa, como vocês sabem, é a nossa última unidade. Com isso a gente conclui efetivamente a nossa caminhada, né? Dentro disso, o que a gente vai ter? A ideia... Primeiro eu queria agradecer as mensagens que muitos de vocês colocaram lá no nosso grupo. Muito obrigado, para mim é uma alegria muito grande, é uma satisfação receber esse retorno de vocês. De fato, eu sou muito preocupado com que as coisas caminhem bem, que vocês estejam aprendendo e aprendendo de forma confortável, de que tudo vá seguindo aí com uma lógica legal. Eu sou muito preocupado, de fato, com isso. Sempre fui. Muitos de vocês aqui, Cláudia, Gutierrez, Vitória e outros tantos, foram meus alunos em tempos normais, já sabem da minha preocupação com isso, se o ritmo de aula está confortável, está cômodo, estou sempre constantemente preocupado e perguntando. E nesses períodos de aulas remotas que nós estamos vivendo aí desde março, e provavelmente deve nos acompanhar até o final do ano, eu sou mais atento com isso. Mas muito obrigado pelas respostas, pelos comentários, fico muito feliz com a recepção e o retorno de vocês, tá bom? Queridos, oi, Melissa. O senhor ainda dá alguma cadeira fora penal 3 e processo 2? Não, só essas mesmo. Eu estou com penal 3, processo 1 e processo 2, Melissa. Ah, tá Eu não certo. tenho nenhum, você está livre de mim. Você já está definitivamente livre. Rapaz, eu não gostei não. Você deveria fazer mais vezes. Escaparam do Motinha. Vamos ver então. Deixa eu só dar uma compartilhada aqui na minha tela. Vitória, não acredito que ainda me aguentava não, Vitória, sinceramente. Já bem a 18ª disciplina que a Vitória faz comigo, não acredito que ela me aguentava mais não. Vocês estão vendo? Recursos aqui do distrito e a gráfica tá legal? Que eu mudei aqui, coloquei em PDF, que eu acho que fica mais fácil. Como é que eu coloco isso aqui na tela completa, hein? Opa! Show! Bem, nós vamos ver hoje o recurso em sentido estrito e o agravo de execução. Pedro, não acredito que tu me aguentaria mais em outra disciplina, não. Vou ver se tem mais. Acho que não tem mais, não. Vou ver se eu arrumo alguma coisa para ensinar vocês no futuro. Queridos, temos aqui o recurso em sentido estrito e o agravo de execução. Esse é o nosso conteúdo de hoje. E o que ele nos diz? O recurso em sentido estrito, que a gente vai chamar mais popularmente de rese, é um recurso que está no direito brasileiro desde o período imperial. A gente vai ver isso desde o Código de Processo Penal do Império, e ele usa essa linguagem, ele fala em recurso em sentido estrito, para se contrapor
ao recurso em sentido amplo, que seria a apelação. Então, o recurso em sentido estrito aqui é essa linguagem que parece uma linguagem antiga, e de fato não dá para negar, mas é para seguir uma ideia de contraposição ao recurso em motivação ou de estrutura ampla, que é a apelação, que será nosso tema de quinta-feira. Ele é exclusivo do processo penal, ele só existe no âmbito do processo penal. Muita gente gosta de fazer a comparação com o agravo, é uma comparação que não ajuda em nada, porque as hipóteses de cabimento são diferentes, os prazos são diferentes, a estrutura, Mércia, é completamente diferente, ou seja, a realidade, por exemplo, do agravo de instrumento, lá do artigo 1015 do Código de Processo Civil, é muito diferente da realidade do recurso em sentido estrito, porque as hipóteses de cabimento são diferentes, os prazos são diferentes, a forma de interposição é diferente, os efeitos são diferentes, ou seja, é tudo tão diferente que a comparação é uma comparação que não ajuda em nada. Aqueles que comparam dizem assim, como a gente tem a apelação no processo penal, a apelação no processo civil, e abaixo desses recursos nós teríamos, seja bem-vinda, Brena, nós teríamos o recurso em sentido estrito e o agravo, a gente que gosta de fazer essa comparação. Essa comparação, de fato, não ajuda, essa comparação, de fato, não colabora em nada. Vamos entender, então, o recurso em sentido estrito com base na sua lógica própria, até porque o artigo 581, que é o principal artigo que trata disso, ele vai definir que nós temos, diante disso, uma realidade própria, que é a ideia de que esse determinado artigo, ele vai ser um artigo que vai dizer que vai caber o recurso em sentido estrito para decisões, despachos ou sentenças. Então, a gente vai perceber que há uma desconexão total entre aquilo que seria, de forma plena, as hipóteses do agravo em relação ao recurso em sentido estrito. Em resumo, não vamos comparar, não, que não ajuda em nada. Vamos entender como é que é esse recurso, em que hipótese ele funciona e etc. O ponto mais importante da aula de hoje é que a gente entenda essa frasezinha aqui, esse enunciadozinho aqui, ó. Todas as hipóteses de cabimento estão no 581, mas nem todas as hipóteses do 581 ainda admitem o recurso em sentido estrito. Então, o RESE tem no artigo 581, nos seus 25 incisos, foi criado mais um inciso com o pacote anticrime do ano passado, ele tem aí no artigo 581 as hipóteses específicas de cabimento desse recurso. É um rol taxativo, é um rol absolutamente taxativo. Eu não tenho aqui uma mera exemplificação, eu tenho um rol taxativo, limitador, limite em relação a isso. Então, a gente vai identificar aqui um rol essencialmente taxativo dentro dessa perspectiva. Mas a gente vai precisar entender esse enunciado. Todas as hipóteses que admitem o RESE, todas as hipóteses nas quais eu vou utilizar o RESE, estão no 581, mas há algumas hipóteses do 581 que já não admitem mais o RESE, e a gente vai entender isso por que agora. Então, o meu objetivo a partir de agora é fazê-los compreender isso aqui. Por que todas as hipóteses do RESE estão lá, mas nem todas as hipóteses que lá estão ainda admitem o RESE. Vamos aqui para uma breve historiazinha. O início da década de 1980 foi o início de muita mudança legislativa. Houve aí muitas mudanças legislativas. E dentro dessas mudanças, nós tivemos, por exemplo, a alteração na parte geral do Código Penal. Né? A Lei 7.209, ela alterou, da parte geral dos 120 artigos, ela alterou mais de 100 artigos. Né? Também nesse mesmo momento, eu estou falando aqui da década de 1980, havia a indicação
de que no Código de Processo Penal nós iríamos, veja o tempo verbal que eu estou usando, nós iríamos revogar o recurso em sentido estrito, eu iria retirar o recurso em sentido estrito, o recurso em sentido estrito, portanto, seria revogado, e no lugar do recurso em sentido estrito, eu iria criar o recurso de agravo. Então, qual foi a ideia, ou qual era a ideia do legislador lá na década de 1980? A ideia era, já que no Código de Processo Civil de 73 nós tínhamos a figura do agravo, nós iríamos criar no CPP, também um agravo, e mais ainda, na lei que estava sendo gestada, que era a Lei de Execução Penal, também criaríamos o agravo. Então, o objetivo do legislador processual na década de 80 do século passado era uniformizar a linguagem. Esse aí, que está no chat, seria o desenho final disso. Eu teria o agravo no CPC, eu teria o agravo no CPP substituindo o RES, e eu teria o agravo na Lei de Execução Penal. Então, teria esses três recursos. O que foi que aconteceu aqui? De fato, foi criado o agravo na Lei de Execução Penal. Veja que a Lei de Execução Penal, que vocês vão estudar lá em Direito Processual Penal 3, é a Lei 7.210. Elas são, inclusive, da mesma data. A lei que alterou o Código Penal e a Lei de Execução Penal. E na Lei de Execução Penal foi criado o recurso de agravo, que a doutrina batizou de agravo de execução. Então, a gente vai ter aqui o recurso de agravo de execução, delimitado, desenhado, a partir da Lei de Execução Penal. E a Lei de Execução Penal trata do agravo apenas e tão somente nesse artigo 197, das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Então, ele cabe aqui, efetivamente, apenas nesse determinado contexto, nesse determinado cenário. Então, qual foi o problema aqui? Deixa eu explicar isso de uma outra forma. Qual era a ideia do legislador? Era retirar o RES do Código de Processo Penal, ele iria revogar o RES, ele iria deletar, apagar, para a gente usar uma linguagem mais sofisticada, ele iria rebolar no mato, né? Ele ia tirar dali e rebolar no mato, para a gente usar o nosso querido cearenseis, né? E ele iria colocar no lugar do RES o agravo. E, como ele estava criando a Lei de Execução Penal, no mesmo momento, ele resolveu também, na Lei de Execução Penal, criar o recurso de agravo. Qual foi o problema? Ele, de fato, criou a Lei de Execução Penal, mas não criou, no Código de Processo Penal, o recurso de agravo. Tanto não criou que hoje, 2020, quase 40 anos depois, eu estou ensinando para vocês o recurso em sentido estrito. Então, esse recurso que eu estou ensinando para vocês, ele está com o pé na cova desde a década de 80 do século passado. Desde o século passado, esse recurso está efetivamente com o pé na cova. Desde lá, a gente não tem a possibilidade de dizer que ele saiu. Ele ficou. Então, a ideia qual era? Tirava o RES, colocava no lugar dele, encaixava ali com uma peça de Lego o agravo e criava o agravo da Lei de Execução Penal. De fato, o agravo foi criado na Lei de Execução Penal, mas não encontrou a correspondência no CPP. Isso criou dois problemas. Esse descompasso do legislador nos criou dois problemas. Quando o legislador, olha para cá, cria aqui no artigo 197, esse artigo 197 aqui é da LEP, quando ele cria na Lei de Execução Penal o recurso de agravo, ele estava tão convicto, Vitor, que criaria o recurso lá no Código de Processo Penal, que ele sequer cria aqui, Gabriele, um prazo para esse recurso de agravo de execução, um procedimento para esse recurso de agravo de execução. Então ele criou um recurso sem prazo, sem definir o procedimento, sem definir que efeitos.
Qual foi a solução que foi adotada? Né? Qual é a solução que é adotada aqui? Né? O que é que ele vai ter aqui diante dessa situação? Ele vai, né, solucionar esse problema da seguinte forma: ele vai dizer, olha, eu vou preencher esse espaço, né, com uma determinada solução. A solução que ele vai encontrar aqui é dar ao agravo de execução o mesmo tratamento que ele está dando para o recurso em sentido estrito. Só um minutinho. Então, o que nós vamos ter? Ele, na falta de uma previsão de prazo, de procedimento e etc., ele vai complementar isso, ele vai rechear isso com um recurso ou com um recurso mais próximo, que é o recurso em sentido estrito. Então, ele vai efetivamente... Pessoal, só um minutinho, por favor. O que nós temos? A ideia aqui é que a gente vai preencher, né, dentro a gente vai aqui ter que preencher efetivamente esse espaço com uma realidade própria, que é a realidade específica do que há já no Código de Processo Penal para o recurso sentido estrito. Então, criou-se aqui efetivamente um recurso que não tem, insisto, prazo, procedimento, efeitos e nada disso. Então, diante dessa realidade, diante dessa perspectiva, nós vamos identificar que a forma de resolver isso é através do preenchimento para o recurso de agravo, do prazo do RESE, do prazo dos efeitos que o RESE tem e etc. E aí ele também cria aqui um outro problema, ele cria uma outra situação. Qual é a outra situação? Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, olha, eu tenho aqui, diante disso, diante dessa situação, uma briga, um conflito entre as hipóteses de cabimento do recurso sentido estrito e as hipóteses do agravo. O que foi que aconteceu? Até a criação do agravo, para que eu soubesse como utilizar o recurso em sentido estrito, bastava que eu, efetivamente, fosse ao artigo 581, se a minha decisão estivesse ali no 581, caberia recurso em sentido estrito. Agora, de outro modo, de outra forma, por outro caminho, o que nós vamos ter quando foi criado o agravo de execução, ele brigou com essas hipóteses. Que qual era a ideia inicial? Tirava o RES, colocava o agravo. Não foi feito isso. Então, há uma briga, há um conflito entre as hipóteses do RES e as hipóteses do agravo. Então, na prática, para que eu saiba se cabe ou não cabe o recurso em sentido estrito,
o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer essas duas perguntas. A decisão que desejamos atacar, ela está prevista no 581? Porque, veja só, se eu entender que a decisão que eu quero atacar não está prevista no 581, eu posso esquecer por completo o recurso em sentido estrito. Se a decisão que eu quero atacar não estiver no artigo 581, eu posso, por completo, esquecer aí essa hipótese. Agora, se, né, nós tivermos, efetivamente, aquela decisão no artigo 581, se ela estiver no artigo 581, aí eu vou precisar fazer a seguinte pergunta. Essa decisão, apesar de constar no artigo 581, ela foi tomada durante o juízo de conhecimento ou durante o juízo de execução? Porque se ela foi tomada durante o juízo de conhecimento, né, eu chego já lá, Cláudia, fique tranquila, a gente vai ter, efetivamente, o recurso em sentido estrito. Agora, se ela foi tomada no juízo de execução, o que foi que houve? Uma revogação tácita por parte do agravo de execução. Então, o que foi que aconteceu aqui? Como houve esse descompasso, nós tivemos um conflito. Então, antes, para que eu identificasse se há um recurso em sentido estrito, ou se era cabível o recurso em sentido estrito, bastava que eu fosse ao artigo 581 e verificasse efetivamente se aquela decisão, se aquela hipótese está ou não diante daquele determinado cenário no artigo 581. Hoje, isso é importante, porque se não estiver no artigo 581, a gente pode já afastar a aplicação do recurso em sentido estrito, mas eu preciso olhar por um outro olhar. Porque se estiver lá, mas eu perceber que quem tomou a decisão foi o juízo da execução, a gente vai ter, na verdade, o cabimento do recurso de agravo de execução. Então, veja, há aqui um fato, esse fato tem aqui uma fase pré-processual, tem uma fase de conhecimento. Ocorreu a decisão, transitou em julgado. A gente iniciou aqui a fase de execução. Esse aqui é o grande limite. As decisões tomadas até aqui, se estiverem no artigo 581, são decisões atacadas pelo RESE. Se a decisão foi tomada depois disso aqui, é uma decisão em fase de execução penal, portanto, quem tomou foi o juízo da execução, mesmo que a gente tenha a decisão realizada, né, ou indicada no artigo 581, teremos aí como consequência o agravo de execução em relação a isso. E aí, o que a gente vai ter aqui? Isso aqui, então, qual é a chave para que eu saiba? Voltemos aqui. Por que eu estou dizendo que todas as decisões que cabem o RES estão no 581, mas nem todas as decisões ainda admitem o RES, porque algumas foram tacitamente revogadas pelo agravo de execução. Como é que eu sei na prática? Faz essas duas perguntas. Você, primeiro, vai saber se está no 581, e se estiver, você vem aqui para a segunda parte, saber se foi decidida na fase de conhecimento ou na fase de execução. Qual é o procedimento do recurso em sentido estrito? Né? O procedimento é simples. Esse procedimento aqui, ó, ele cabe também para o agravo de execução. Eu tenho uma decisão, né? Tenho aqui uma decisão. Como é que eu sei que essa decisão aqui, ela é atacada pelo recurso em sentido estrito? Eu vou fazer, repito, essas duas perguntas. Primeiro, você vai verificar se a decisão está no artigo 581 e se ela estiver, em que fase ela foi tomada, se na fase de conhecimento ou se na fase de execução. A decisão, ela é atacada pelo recurso em sentido estrito. Você terá 5 dias para recorrer. É uma petição simples, onde você vai dizer ali, inconformado com a decisão tal, estou apresentando recurso em sentido estrito. Depois desses 5 dias, nós teremos aqui 2 dias para razões. Então, veja, eu vou apresentar a petição em 5 dias, depois eu vou apresentar as razões. As razões é uma peça mais completa, mais elaborada, e é nas razões que eu irei indicar os motivos pelos quais eu tenho que impugnar aquela determinada decisão. E depois a outra parte vai apresentar as contra-razões.
uma questão aqui importante. O recurso em sentido estrito e o agravo de execução, eles possuem o efeito regressivo. O que é isso? É a possibilidade do juízo de retratação. Ele possui o efeito regressivo, que é a possibilidade do juízo de retratação. Ou seja, depois que a parte apresentar a petição de recurso e a parte contrária apresentar as razões e contra-razões, veja, a parte apresentou a petição de recurso, depois a parte recorrente apresentou as razões, depois a outra parte as contra-razões. Depois de tudo isso, o juiz vai decidir se ele mantém a decisão ou não. Se o juiz mantiver a decisão, o que ele vai fazer? Ele vai encaminhar isso para o tribunal. Então, se ele mantém a decisão dele, se ele confirmar a decisão dele, ele vai efetivamente manter dentro desse contexto a decisão. O que ele faz? Pega o recurso, manda para o tribunal. Agora, se ele retificar a decisão, aí ele não tem mais o que mandar para o tribunal. Se for o caso, que a outra parte apresenta a outra parte apresenta efetivamente a estrutura própria, que é um novo recurso. Então, o que ele está dizendo aqui? Houve o recurso, apresentamos as razões, apresentamos as contra-razões, e, diante disso, o que a gente vai ter é a possibilidade do juiz manter ou não aquela determinada decisão, e aí ele vai, efetivamente, se retratar em relação a isso. Se ele mantiver a decisão, o processo sobe para o tribunal. Se não, se ele se retratar, morreu ali, e aí a outra parte pode, se quiser, apresentar um novo recurso. Então, veja, o que é chave para a gente perceber se cabe ou não o recurso em sentido estrito? Primeiro é verificar se está no artigo 581, e depois verificar se aquela decisão foi tomada pelo juízo do conhecimento ou pelo juízo da execução. Tira, por exemplo, eu vou trazer aqui alguns exemplos do artigo 581. Veja o que nos diz aqui o inciso 1º do artigo 581. Tudo isso aqui é do artigo 581. O que ele nos diz aí é que não receber a denúncia ou a queixa. Ou seja, a decisão que não recebe a denúncia ou a queixa são, efetivamente, decisões que são atacadas pelo recurso em sentido estrito. Por quê? Porque se não recebeu a denúncia ou a queixa, não dá nem para falar efetivamente a ideia de haver efetivamente, ou diante disso, alguma possibilidade de execução, porque se não houve nenhum recebimento da denúncia, não houve processo. Então, veja, nesse inciso 1º, a gente percebe claramente de que é uma hipótese de recurso em sentido estrito. A mesma coisa o inciso 4º, que pronunciar o réu. Só pode haver a pronúncia na decisão que efetivamente a gente vai ter, que é a possibilidade concreta, efetiva, de haver um recurso em sentido estrito. Mas, por exemplo, olha o que está escrito no inciso 12. E conceder, negar ou revogar livramento condicional. Aqui, Cláudia, é um exemplo de que, veja, o livramento condicional, ele é um instituto próprio da execução penal. Ele é um instituto próprio da execução penal. Em base, ou com base nisso, o que nós vamos ter é a ideia, né, de ter
um recurso que, apesar de estar escrito no artigo 581, eu vou usar aqui o agravo de execução. Então, esse inciso 12 é um inciso típico, né, que nós vamos ter efetivamente uma ideia de que esse determinado inciso, apesar de estar escrito no 581, ele vai ser um inciso que vai ser atacado pelo recurso de agravo de execução. Então, quais são os cuidados, para resumir tudo que a gente viu aqui do recurso sem sentido estrito e do agravo de execução? As hipóteses do agravo são mais amplas. Caberá agravo de todas as decisões tomadas pelo juízo da execução. E algumas delas estavam listadas no artigo 581. Então, eu preciso olhar o artigo 581 com um pouco mais de critério, né? Por quê? Porque antes eu tinha, efetivamente, a ideia de que a gente vai... a ideia, né, é que, efetivamente, a gente vai ter aqui, dentro dessa perspectiva, dentro dessa realidade, uma determinada quebra da lógica, né? Posso sim, Tereza. Então, o que é que vai acontecer? Deixa eu só voltar aqui. Então, apesar de estar no 581, como foi uma decisão tomada pelo juízo da execução, a gente vai ter o uso do agravo. Esse procedimento aqui é um procedimento que vale tanto para um quanto para o outro, né? Ou seja, tanto para o recurso sem sentido estrito quanto para o agravo. Porque como o agravo não tinha a previsão de um procedimento, a gente vai incorporar a previsão do procedimento do recurso em sentido estrito. Então, tem uma decisão, aquela parte recorrente, Tereza, vai ter 5 dias para recorrer. Esse recurso é só a petição de interposição, é uma petição muito simples. Depois eu terei 2 dias para arrazoar, e depois a parte terá mais 2 dias para contrarrazoar. E aí, com isso, o juiz decide se mantém a decisão e manda o recurso para o tribunal, ou se retrata. Se se retratar, a outra parte poderá apresentar um recurso também. Ou seja, imagina que ele não tinha recebido a denúncia ou a queixa. Aí ele vai, se retrata e recebe a denúncia ou a queixa. Não faz mais sentido ele mandar aquele determinado recurso para o tribunal, uma vez que ele já exauriu efetivamente, ele já exaure, né, ali o objetivo do recurso. Tá claro? Vou só aqui fazer... Pessoal, eu vou precisar acabar a aula um pouquinho mais cedo hoje, tá? Por uma circunstância aqui, mas era isso que a gente tinha que ver hoje, tá bom? Eu vou só aqui fazer rapidinho a chamada. Na quinta-feira, a gente vai falar sobre o recurso de apelação. Então, hoje a gente vai... Realmente, eu vou precisar acabar um pouquinho antes a aula, e na quinta-feira a gente fala sobre a apelação. Não, mas aí quem vai interpor, Tereza, é a outra parte, né? Ou seja, ele se retratou. Aquela parte que tinha recorrido, ganhou. O que ela queria, ele conseguiu. A outra parte poderá apresentar, desde que a nova decisão também esteja no artigo 581, um novo recurso. E aí, nesse caso, o tribunal
é que vai resolver a questão final. O juiz já não vai poder mais nem se retratar em relação a isso. Ele se retrata, a parte que tinha ganho, né, agora perdeu, e ela vai poder apresentar o recurso, desde que exista também a decisão retratada no artigo 581 também. Tá claro? Queridos, então a gente fica por hoje aqui e a gente se encontra de novo na quinta-feira para ver mais um recurso, que é o recurso de apelação. Tá bom? Obrigado e até quinta-feira. Boa noite, professor. Até a próxima, se Deus quiser.